O mestre disse a um dos seus alunos: Yu, queres saber em que consiste o conhecimento? Consiste em ter consciência tanto de conhecer uma coisa quanto de não a conhecer. Este é o conhecimento. Sócrates foi considerado o homem mais sábio da Grécia. Paradoxalmente a isso, ele costumava dizer que não sabia de nada. É o famoso só sei que nada sei. Já parou para se perguntar por que pessoas tão estúpidas se acham tão inteligentes, enquanto aquele que é considerado sábio diz só sei que nada sei? Sócrates tinha uma opinião muito peculiar sobre o que seria a sabedoria e o que seria a ignorância. Quem é o sábio? Quem é aquele que está na ignorância? Para nós entendermos um pouco sobre isso, precisamos voltar os nossos olhos para um livro pequeno chamado O Banquete. Este livro é muito interessante e nos ensina muitas coisas. Um dos personagens principais é um poeta muito famoso chamado Agatão. Agatão havia ganhado um concurso de oratória, de poesia, era um cara fenomenal, um grande poeta. Ele, por conta de ter ganhado, fez um banquete em sua casa e convidou muitas pessoas, dentre estas pessoas, Sócrates. Na ocasião do banquete, alguém propôs fazer um discurso em homenagem a Eros, a palavra usada para amor nos livros de Platão. Então eles se sentaram de tal maneira e cada um falaria após o outro, de forma que os dois últimos seriam Agatão e em seguida Sócrates. Agatão ele faz um belo discurso típico de um poeta em que todos aplaudem e, ironicamente, Sócrates olha e fala: nossa, o que eu vou falar agora depois de Agatão? Falou tão bonito que eu não sei nem mais o que eu vou falar. Mas é óbvio que Sócrates já havia percebido as contradições do discurso de Agatão sobre Eros, porque a tese central, em resumo, daquilo que Agatão havia dito é que o semelhante busca o seu semelhante, e por Eros ser magnífico, ser forte, ser belo, ser sábio, ele busca a beleza, ele busca aquilo que lhe é semelhante, ele tem um desejo ardente para buscar o seu semelhante. Só que aqui que está o ponto central. Sócrates olha e fala: Agatão, deixa eu te perguntar uma coisa. O desejo é desejo por alguma coisa, não é? E Agatão diz: claro. Então Eros deseja a beleza, e a beleza é em si alguma coisa, ele, claro. Mas deixa eu te falar uma coisa, Agatão, o desejo não é sempre por algo que você não tem, ou seja, você não deseja aquilo que você tem, você deseja aquilo que você não tem. Então o desejo ele é uma falta, eu desejo o que eu não tenho. Quando Sócrates fala isso, ele quebra o argumento no meio de Agatão, porque se o semelhante busca o seu semelhante e tem um desejo pela beleza e assim por diante, significa que ele não deveria ter, então ele não é semelhante. Então cai a tese de que Eros é bonito, de que Eros é belo. Depois que Sócrates ele desmonta todos esses argumentos, ele propõe então dizer o que Eros é e o que é buscar a sabedoria. Sócrates vai dizer que ouviu de uma sacerdotisa chamada Diotima. E Diotima disse o seguinte para Sócrates: por ocasião do nascimento de Afrodite, os deuses deram um grande banquete comemorativo, a que compareceu também Poros, o esperto, o que tem recursos. E enquanto se banqueteavam, aproximou-se Penia, que é a pobreza, a falta de recursos, para mendigar as sobras da festa, e sentou-se à porta. Embriagado, Poros se encaminhou para os jardins de Zeus e lá adormeceu. Foi então que Penia, em sua miséria, desejou ter um filho de Poros. Deitou-se ao seu lado e concebeu a Eros. E por ser filho de Poros e Penia, Eros tem o seguinte fado: é pobre e muito longe está de ser delicado e belo. E por influência da natureza que recebeu do pai, Eros dirige a atenção para tudo que é belo, está sempre a deliberar e desejar e adquirir conhecimento, filosofa durante toda a vida.
Nesse sentido, nós percebemos que Sócrates, ao dizer que ouviu da sacerdotisa Diotima que Eros é filho de Poros e Penia, ou seja, ele não é nem imortal e nem mortal, ele está num meio termo. Ele tem um pouco de Poros, a natureza de seu pai, de recurso, de sabedoria, etc. E também tem um pouco de sua mãe Penia, pobreza e tudo mais. Então ele está meio que intermediário. Isso é interessante porque havia uma espécie de mentalidade de que tudo que é belo também necessariamente é bom, e tudo que é feio meio que necessariamente é mal. E Diotima vai olhar para Sócrates e falar: não julgues dessa maneira, não é porque algo não é belo que necessariamente ele é mal, e vice-versa. E aí você me pergunta: mas Anderson, o que isso tem a ver com ignorância? O que tem a ver com sabedoria? O que tem a ver com tudo que você falava no início? É o que eu vou te explicar agora. Sócrates usa esse exemplo de Eros como um meio termo, aquele que está entre uma coisa e outra, está entre os mortais e os deuses, para dizer o seguinte: significa que nenhum dos deuses, como é claro, exerce a filosofia, e filosofia aqui é essa busca pelo conhecimento, pela sabedoria, é quando você está nessa jornada. Então nenhum dos deuses exerce a filosofia ou deseja ser sábio, pois que como Deus já o é. Então Deus, ele já é sábio, então ele não busca a sabedoria. Quem é sábio não filosofa nem deseja ser sábio. Por outro lado, quem é tolo, e nesse sentido reside o maior defeito da tolice, em considerar-se como alguma coisa de perfeito, conquanto na realidade não seja nem justa nem inteligente. E quem não se considera incompleto e insuficiente não deseja aquilo cuja falta não pode notar. Lembra que desejo é falta? Então, se você busca algo, é porque você não tem. O tolo é aquele que não se dá conta da sua ignorância. Todos nós somos ignorantes de alguma forma, porque aquilo que nós desconhecemos é muito maior do que aquilo que a gente conhece. Então, o tolo é aquele que não se dá conta disso. Ele não percebe que ele é incompleto e insuficiente no sentido da sabedoria. Então ele não tem essa percepção de que precisa buscar a sabedoria. O sábio no sentido socrático é aquele que está em meio termo. Ele não é tolo porque já entendeu que é ignorante. E ele também não é sábio porque ele não é um Deus. Mas ele está no meio termo por quê? Porque ele já se deu conta que existem muitas coisas que ele ignora. Existem mais coisas que ignoramos do que aquelas coisas que nós sabemos. Por isso Sócrates dizia: só sei que nada sei. Por que Sócrates era o mais sábio? Porque ele sabia que aquilo que ele desconhecia era muito maior do que as coisas que ele sabia. E aí reside aquele que já está no caminho da sabedoria, aquele que tem consciência da sua própria ignorância. Você tem casos clássicos de Sócrates parando um sofista na rua e perguntando: o que é a beleza? E ele falar um monte de coisa e usar a retórica e tudo mais. E no final Sócrates derrubar os argumentos, como ele fez com Agatão, apontando as brechas do discurso, e a pessoa fica sem saber o que responder. Em contrapartida, olhar para Sócrates e falar: mas o que é então a beleza? E Sócrates olha e diz o seguinte: não sei. A diferença entre eu e você é que você acha que sabe e tenta explicar, e eu nem tento explicar porque eu não sei. Ou seja, o que essa história nos mostra? Nos mostra que Sócrates era mais sábio porque tinha consciência da própria ignorância. E o outro, achando que sabe, tentava explicar coisas que não sabia e estava se passando por idiota sem perceber. Então a busca pela sabedoria já eleva, já joga luz sobre a sua ignorância e você vai ficando um pouco mais sábio. Saber a sua ignorância, ter consciência de que você desconhece muitas coisas, é um passo de humildade, de temor frente a tudo aquilo que você desconhece. Isso te torna mais sábio do que aquele que nem saiu do lugar ainda, não se deu conta que não é sábio. Eu gravei aqui um episódio, o primeiro desta websérie, o primeiro capítulo sobre autoconhecimento, em que falo também sobre o Só Sei Que Nada Sei. Te convido a conhecer essa websérie. No mais, se inscreve, deixa um comentário para eu saber se você gostou, um curtir, e a gente se vê em breve. Um grande abraço.